Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre a palavra reservada this. A palavra reservada this, eu esqueci de mostrar para vocês anteriormente, ela se refere ao objeto, à instância atual da classe que está chamando um método, um atributo, ou um campo, alguma coisa. Deixa eu mostrar para vocês na prática como é que ela é usada, para que ela serve no contexto atual de tudo que a gente aprendeu. Tem outros usos dele, do this, que é em conteúdos que a gente não viu ainda, mas com o que a gente aprendeu, por exemplo, se eu colocar aqui o this, eu estou dizendo que esse campo, ele é o campo do objeto que está chamando esse método, this.agência. Aqui eu também poderia colocar this.agência recebe a. Então, quer dizer que é o campo do objeto que está chamando esse método. Então, ele é o this, é sempre o objeto que está chamando o método. Ele não é obrigatório, a gente colocando aqui ou não, não faz diferença. Tem gente que prefere colocar, tem gente que não prefere colocar, que acha que é uma boa prática colocar, tem gente que acha que não é uma boa prática. Aí, como não é uma coisa, uma convenção tão forte, você pode usar ou não. Só tem uma situação onde é obrigado eu colocar o this. É nessa situação aqui que eu vou mostrar para vocês. Imagina que eu quero chamar essa variável aqui que vai vir no meu método, eu quero chamar ela de agência. Então, nesse caso, quando eu coloco o nome da variável do set igual ao nome do meu campo, o que é que acontece? Esse aqui, ele meio que coloca na sombra esse outro. Ele meio que como se fosse sobrescrever, mas não é exatamente sobrescrever. Então, nesse caso, eu teria que colocar aqui o this, ponto agência, para poder diferenciar o agência que está vindo como parâmetro e o agência que é o meu atributo. Tá vendo que quando eu coloquei o this, eu seleciono aqui, ele selecionou o atributo aqui para mostrar que quando tem o this, está se referindo ao atributo. E quando eu coloquei o agência normal, aqui está se referindo ao parâmetro, correto? Então, se eu tirasse aqui, ele ia estar achando que esse agência aqui é o agência parâmetro e não o agência campo. Então, nesse caso, que quando eu tenho colisão de nomes, então, quando tem colisão de nomes do parâmetro com o nome do campo, tenho que usar o this. Então, só nesse caso, com tudo que a gente aprendeu até agora, tem outras situações também, mas por enquanto é só isso, eu sou obrigado a usar o this para poder evitar a colisão do nome do atributo, do parâmetro com o nome do atributo. Então, eu normalmente não coloco o nome do parâmetro, o mesmo nome do atributo. Eu prefiro não. Então, nesse caso, como não tem colisão de nome, eu posso ou não usar o this aqui, é uma escolha própria, correto? Então, só mostrar isso aí para vocês, que vocês podem estar vendo aí em outros materiais o uso do this, e eu queria explicar no contexto do que a gente aprendeu até agora, como é que funciona e para que serve a palavra reservada, a palavra-chave this, correto? Então, até mais.